Em 24 de outubro de 1944, às 7h32 da manhã, no Mar das Filipinas, a 50 quilômetros da costa de Samar, o tenente Takeshi segurava os binóculos com mãos trêmulas. Através das lentes manchadas de sal marinho, ele discernia 4 silhuetas imponentes quebrando a linha do horizonte. Eram couraçados americanos da classe Iowa. Ele engoliu em seco, sentindo a garganta ressequida. Avaliou a distância com o telêmetro óptico, 37 quilômetros. Inspirou profundamente antes de se virar para o capitão, reportando com uma voz que se esforçava para ser firme. Estamos seguros aqui, senhor. Eles não conseguem nos alcançar a essa distância. O capitão Cochin assentiu. Em toda a história da guerra naval, nenhum canhão havia conseguido um tiro preciso a tal extensão. Isso desafiava todos os preceitos conhecidos da artilharia naval. De repente, o horizonte se incendiou. Esta é a narrativa da arma que aterrorizou a Marinha Imperial Japonesa durante a Segunda Guerra Mundial. O USS Iowa e seus navios irmãos, os mais letais couraçados já concebidos pelos Estados Unidos, não devido ao seu tamanho ou blindagem, mas por algo que nenhum adversário conseguia igualar. Um alcance de tiro que reescreveu os regulamentos do combate naval no Pacífico. 40 quilômetros de aniquilação precisa e devastadora que forçou os almirantes japoneses a recuarem, a reavaliar estratégias e a aceitar uma verdade terrível. Eles estavam combatendo uma tecnologia que não compreendiam e eram incapazes de replicar. Hoje você descobrirá como 9 canhões de 16 polegadas alteraram o desfecho de inúmeras batalhas sem que o inimigo sequer tivesse a chance de retaliar. Com 209 metros de comprimento, um deslocamento de 57 mil toneladas, uma tripulação de 2.700 homens, blindagem de 305 milímetros no cinturão principal e uma velocidade máxima de 33 nós. Mais rápido que qualquer couraçado japonês. Porém, nenhuma dessas estatísticas realmente importava para os comandantes navais do Império do Sol Nascente. O que realmente os privava do sono, o que modificava intrinsecamente seus cálculos estratégicos, eram os canhões. 9 canhões navais de 16 polegadas. Cada canhão possuía 20 metros de extensão. Cada projétil pesava 1.225 quilos de aço perfurante e altamente explosivo. E o alcance? 40 quilômetros de tiro certeiro que desafiava qualquer coisa que a doutrina naval japonesa considerava viável. A frota imperial não possuía nada que se comparasse, nada que chegasse perto dessas capacidades. O Yamato, o maior e mais potente couraçado do planeta, possuía canhões de 460 milímetros, maiores que os do Iowa, mas o tamanho não se traduzia em alcance efetivo. Os japoneses podiam atirar longe, sim, qualquer marinha podia fabricar canhões grandes, mas atirar longe e acertar são duas coisas completamente distintas. E aí residia a inovação que os Estados Unidos haviam alcançado. Os projéteis do Iowa representavam um feito da engenharia industrial. 1.225 quilos, o peso de um carro pequeno. As variantes perfurantes foram projetadas para penetrar 450 milímetros de chapa de aço temperado, uma espessura que conseguiria deter qualquer arma naval anterior. A carga propulsora, 300 quilos de pólvora por projétil. Quando o Iowa disparava uma salva completa, os 9 canhões simultaneamente, o navio inteiro se deslocava lateralmente na água. A força do recuo movia 57 mil toneladas de aço por vários metros para o lado. Os marinheiros, posicionados abaixo do convés, descreviam a sensação como colidir com um recife submarino em velocidade máxima. As chapas do piso saltavam, qualquer objeto solto voava pelos compartimentos. A estrutura da embarcação gemia sob forças que teriam estraçalhado navios de guerra de construção inferior. No entanto, o verdadeiro desafio com a artilharia naval de longo alcance é este. A 16 quilômetros, é possível avistar o alvo com equipamento óptico. Pode-se observar onde os projéteis caem e ajustar o tiro de forma sistemática. Contudo, a 35 quilômetros, estamos mirando além do horizonte.
O alvo é invisível. Lançamos projéteis em arcos parabólicos elevadíssimos, esperando que atinjam alguma posição próxima à área desejada. Todas as marinhas do mundo enfrentavam essa limitação. Longo alcance significava imprecisão. Os encouraçados podiam disparar, mas não conseguiam acertar nada de maneira confiável além do alcance visual. Os engenheiros navais americanos desenvolveram algo que alterou essa equação por completo. O sistema de controle de tiro, Mark 38, não era um mero telêmetro, era uma rede de computadores analógicos, calculadoras mecânicas de sofisticação notável, que consideravam cada variável que influenciava a trajetória do projétil. A velocidade e o rumo da própria embarcação, a velocidade e o rumo do alvo, estimados por rastreamento de radar, a direção do vento em múltiplas altitudes, a velocidade do vento ao longo de todo o percurso do projétil, a temperatura do ar e a pressão barométrica que afetavam a densidade atmosférica e até mesmo a rotação da Terra. A origem do texto é o espanhol. Sim, o efeito Coriolis importava a essas distâncias de tiro, e até o desgaste progressivo dos canhões por disparos anteriores influenciava a velocidade inicial do projétil, alterando por conseguinte sua trajetória. O sistema processava todas essas variáveis através de computação mecânica, utilizando engrenagens, cames e analisadores diferenciais, operando em velocidades que eram espantosas para a tecnologia dos anos 40. Gerava, assim, soluções de tiro, e os canhões atingiam alvos que a tripulação jamais enxergava a olho nu. A inteligência japonesa havia apreendido documentos que detalhavam esses sistemas. Seus analistas navais os examinaram minuciosamente. As conclusões foram compiladas em relatórios que chegaram à mesa do almirante Isoroku Yamamoto. Esse grau de precisão em alcances extremos viola os princípios estabelecidos da guerra naval. Ou a inteligência americana está disseminando desinformação deliberada, ou eles alcançaram um avanço tecnológico que não conseguimos entender nem reproduzir atualmente. Eles estavam prestes a descobrir qual avaliação estava correta, e a resposta os faria perder a Guerra do Pacífico. Dentro da torre de artilharia número 2 do USS Iowa, o chefe de artilharia Robert McCormick enxugava o suor da testa com o dorso da mão. Era inútil. O suor reaparecia imediatamente. Era 22 de outubro de 1944, 14 horas e 40 minutos. A temperatura na torre excedia os 45 graus Celsius. O ar tinha um cheiro de óleo lubrificante, pólvora queimada e suor humano. McCormick supervisionava 18 homens em um compartimento metálico onde cada superfície estava quente ao toque. Ele não dormia havia 40 horas. Suas mãos sangravam nos cantos. Pequenos cortes, acumulados pelo manuseio de projéteis de 1.225 quilos durante 3 dias seguidos de combate. A voz do oficial de tiro reverberava pelo intercomunicador. Alvo detectado, cruzador classe Mogami, distância 34 quilômetros, elevação máxima, preparem salva completa. McCormick ecoou a ordem em voz alta. O ruído dos sistemas hidráulicos abafava qualquer conversação normal. Os 3 canhões de 16 polegadas da torre número 2 erguiam-se devagar, apontando para o céu em um ângulo de 45 graus. Pareciam mirar nas nuvens, e não no oceano, e tecnicamente era isso mesmo. Os projéteis ascenderiam mais alto que a maioria das montanhas antes de desabarem sobre seu alvo invisível, além do horizonte. McCormick observava sua equipe. 18 rostos cobertos de sujeira, exaustos, mas agindo com precisão mecânica. Cada indivíduo sabia sua função. Cada um tinha consciência de que um erro ali embaixo resultaria na morte de todos na torre. Os projéteis estavam carregados. As cargas propulsoras, 300 quilos de pólvora em bolsas de seda, eram inseridas atrás de cada projétil. Os ferrolhos se fechavam, com um baque metálico que ecoava pelo compartimento. McCormick ativava o indicador verde de pronto. A torre estava pronta para o disparo.
5 segundos depois, o mundo explodiu. Quando os 3 canhões de 16 polegadas disparavam simultaneamente a 30 centímetros da sua cabeça, não era apenas som. Era uma onda de pressão que atingia o peito, expulsava o ar dos pulmões, fazia os ossos vibrarem. McCormick sentia os dentes chacoalharem. Sua visão embaçava por um segundo. O compartimento inteiro tremia. Poeira e tinta descascada caíam do teto. Alguém gritava, mas McCormick não conseguia ouvir. Seus ouvidos zumbiam com um sibilo agudo que não desapareceria por horas, talvez dias. Mas não havia tempo para se recuperar. Eles já estavam recarregando. Os mecanismos automáticos ejetavam os cartuchos vazios, enormes cilindros de latão que caíam com um estrondo metálico. O próximo projétil subia pelo elevador do paiol. 1.225 quilos de aço que precisavam ser guiados manualmente para a câmara do canhão. McCormick e outros 3 homens empurravam. Suas botas escorregavam no chão oleoso. As mãos de McCormick deixavam marcas avermelhadas no projétil. Não importava, eles empurravam até que o projétil se encaixasse no lugar. A 34 quilômetros de distância, o projétil que dispararam 40 segundos antes caía do céu à velocidade terminal, mas McCormick não veria o resultado. Ninguém no Iowa veria diretamente. Essa era a natureza desse tipo de guerra. Você atira em fantasmas, confia nas máquinas, confia que os números estão corretos. Na ponte do Iowa, o imediato James Sullivan observava a tela do radar. Não era como nos filmes, era apenas um ponto verde se movendo lentamente numa tela circular de fósforo. Aquele ponto representava um cruzador japonês de 10.000 toneladas, com 700 homens a bordo. Sullivan não pensava nisso, não podia. Seu trabalho era matemática pura. Velocidade do alvo, 8 nós. Rumo, 0,90 graus. Distância, diminuindo para 33,8 quilômetros. Ele inseria os números no sistema de controle de tiro. As computadoras mecânicas processavam. Engrenagens giravam, cames calculavam. 3 segundos depois, a solução aparecia. Ajustes são solicitados por Sullivan, 2 graus para este bordo e a elevação aumentada em 0,3 de grau. Essa correção é prontamente transmitida aos 3 principais conjuntos de torre. Os canhões se reposicionam com uma precisão milimétrica. O comandante aguarda com os olhos fixos no radar. O pequeno ponto verde na tela não altera seu curso. O alvo em questão desconhece sua detecção. Ignora que um ataque fatal se aproxima dos céus. Subitamente, o ponto verde se fragmenta, dividindo-se em várias manchas minúsculas, para então desaparecer por completo. Sullivan registra o horário, 14 horas e 42 minutos. Cruzador inimigo destruído, anota. Distância no impacto, 33,7 quilômetros. 2 salvas. Tempo total de combate, 90 segundos. Sullivan permanece impassível, já em busca do próximo alvo na tela. Os japoneses denominaram essa situação de combate invisível. Eles disparavam suas próprias armas e observavam os projéteis caírem a quilômetros de distância dos alvos americanos. Simultaneamente, suas próprias embarcações explodiam uma após a outra, atingidas por disparos que jamais anteviram, provenientes de navios mal discerníveis no horizonte. Entretanto, neste exato momento de máxima tensão, enquanto um novo alvo japonês emerge no radar de Sullivan e McCormick, e sua equipe preparam o próximo projétil, permita-me uma breve interrupção. Por favor, curta este vídeo e assine o canal para continuar acompanhando esta história. Estamos nos aproximando da meta de 7.000 inscritos. A embarcação japonesa Hamakase é brutalmente atingida. A torre de comando simplesmente se desintegra. Um projétil de 1.225 quilos, vindo de uma altitude de 8.000 metros, atravessa a estrutura como se fosse papel. A explosão divide o navio ao meio. Ele afunda em menos de 3 minutos. De uma tripulação de 240 homens, apenas 18 sobrevivem. É 24 de outubro de 1944, às 9h30 da manhã, no Golfo de Leyte, Filipinas. O almirante Takeo Kurita está no passadiço do Yamato, o maior encouraçado já construído.
Sob seu comando estão 38 navios de guerra, 4 encoraçados, incluindo o Yamato e o Musashi, 8 cruzadores pesados, 13 destroyers, 13 escoltas e transportes. É a força naval mais potente que o Império do Japão reuniu desde a Batalha de Midway. Sua missão é clara: aniquilar as forças de invasão americanas em Leyte e, assim, alterar o curso da guerra. Esta é a última oportunidade do Japão. Kurita ergue seus binóculos. A 22 quilômetros de distância, ele distingue duas silhuetas solitárias: o USS Iowa e o USS New Jersey, ambos encoraçados da classe Iowa. Kurita conhece suas especificações de cor. Ele as estudou por meses. Sabe exatamente o que enfrenta e, por isso, a preocupação o consome de uma forma que ele não pode expressar aos seus oficiais sem abalar o moral. 38 navios contra 2. Em qualquer análise lógica, isso deveria ser uma vitória esmagadora, um triunfo garantido para o Japão. Mas Kurita compreende algo que seus oficiais mais jovens ainda não percebem. A quantidade não importa quando o inimigo pode te destruir antes mesmo que você entre no alcance de combate. É como tentar lutar com espadas contra quem usa rifles. A bravura não compensa a desvantagem tecnológica. Um jovem oficial ao seu lado fala com entusiasmo: Senhor, com sua permissão, podemos flanqueá-los, enviar os destroyers em ataque de torpedos enquanto os encouraçados encurtam a distância. São apenas 2 navios. Não conseguirão se defender de um assalto coordenado vindo de diversos ângulos. Kurita não responde de imediato. Ele observa o oceano. As ondas estão calmas. A visibilidade é perfeita. Condições ideais para a artilharia de longo alcance. Então, o horizonte se ilumina. Flashes alaranjados. 9 pontos luminosos brilhantes. Kurita sente um aperto no estômago. 14 segundos depois, o oceano ao redor irrompe. Geysers de água de 30 metros de altura explodem a 50 metros do Yamato. Um a este bordo, 2 a bombordo, outro diretamente à frente. O navio se sacode com as ondas de pressão. Oficiais na ponte gritam coordenadas, medem a distância dos impactos, 36 quilômetros. Estão atirando de 36 quilômetros e quase nos atingem na primeira salva, grita o oficial de artilharia. Senhor, recomendo fogo de contrabateria imediato. Kurita acena com a cabeça. Ordenem a todos os encoraçados que abram fogo. Alcance máximo. Os canhões principais do Yamato rugem, 18 canhões de 460 milímetros. Os projéteis mais massivos já disparados em combate naval. Cada um pesa 1.460 quilos, mais pesados que os do Iowa. Kurita observa através dos binóculos. Ele espera ver os geysers de água perto dos encoraçados americanos. Os impactos caem a 3 quilômetros antes do alvo, 3 quilômetros aquém. O oficial de artilharia está perplexo. Senhor, estamos no alcance máximo efetivo. Não podemos elevar mais os canhões. Kurita fecha os olhos por um momento. Aí está, a verdade que ele tentava evitar. Eles podem nos atingir. Nós não podemos atingi-los. É matematicamente impossível vencer este confronto. Outra salva americana. Desta vez, os projéteis caem mais próximos, a 20 metros do Yamato. O cruzador Tone, a 500 metros de distância, recebe um impacto direto. Source Language. Spanish. A explosão desintegra sua torre de comando. O navio aderna violentamente para bombordo. Fumaça escura surge de seus convéses arruinados. Kurita escuta as transmissões de rádio. O Tone relata 70 mortos. Está recebendo água. Capacidade de combate diminuída em 60%. Um projétil, uma saraivada, uma embarcação efetivamente excluída do embate, e os americanos estão atirando de uma distância onde Kurita não consegue reagir. Seus canhões não chegam, seus torpedos não alcançam. Sua única alternativa é encurtar a distância, avançar diretamente contra o fogo oponente por 30 minutos, até entrar em sua própria área de alcance operacional. 30 minutos suportando ataques certeiros, sem conseguir revidar. Kurita faz os cálculos mentalmente. 2 encoraçados Iowa,
com 9 peças de artilharia cada, totalizando 18 canhões. Podem disparar 2 salvas por minuto. Em 30 minutos de aproximação, seriam 60 salvas, 180 projéteis, de 1.225 quilos caindo sobre sua formação, mesmo com uma taxa de acerto de apenas 10%. Isso ainda resultaria em 108 impactos diretos. Ele perderá metade de sua esquadra antes de conseguir disparar um único tiro eficaz. O contratorpedeiro NAC explode. Um projétil americano atinge seu paiol. A detonação estilhaça o navio em 2 partes exatas. Ele afunda em 45 segundos. Não há sobreviventes. Kurita observa a fumaça ascendendo onde o Nowak estava instantes antes. 200 homens desapareceram em menos de 1 minuto. O jovem oficial ao seu lado já não fala com entusiasmo. Seu rosto está pálido. Senhor, o que faremos? Kurita não responde de imediato. Ele fita o mar. Conta suas embarcações. 36 agora, 2 afundadas em 12 minutos. Os americanos estão encontrando a mira. As descargas de projéteis estão caindo cada vez mais perto. É apenas uma questão de tempo até que o Yamato receba um impacto direto. Kurita toma a mais difícil decisão de sua carreira. Às 9 horas e 47 minutos, ele ordena ao seu oficial de comunicações: transmitam a toda a frota, mudança de curso 180 graus, retirar em velocidade máxima. O silêncio na ponte é total. Ninguém se mexe, ninguém respira. O jovem oficial finalmente se manifesta. Senhor, somos 36 contra 2. Kurita o encara diretamente nos olhos. Não estamos combatendo 2 navios. Estamos enfrentando armas que não deveriam existir. Cada minuto que avançamos é um minuto mais próximo de nossa destruição. Não irei sacrificar toda esta frota em um ataque suicida contra um adversário que pode nos abater sem que sequer o vejamos claramente. Recuem agora. A esquadra japonesa muda de direção. 36 navios dando as costas a 2 encouraçados americanos fugindo. É a maior humilhação na história da Marinha Imperial Japonesa. E Kurita tem consciência disso, mas também sabe que é a única escolha sensata. Às 10 horas e 5 minutos, a frota japonesa está fora do alcance. O Iowa e o New Jersey param de atirar. 0 baixas americanas, 2 navios japoneses afundados, 4 gravemente avariados e, mais importante, a invasão de Leyte está garantida. A retirada do almirante Kurita no Golfo de Leyte alterou a Guerra do Pacífico de modo irreversível. Sem o apoio naval japonês, as tropas terrestres nas Filipinas ficaram isoladas, sem suprimentos, sem reforços, sem evacuação possível. Em 3 meses, os Estados Unidos controlavam totalmente as Filipinas. O Japão perdeu sua última barreira protetora entre os aliados e as principais ilhas. O caminho para Tóquio estava desimpedido, e tudo porque 38 embarcações de guerra não puderam superar 2 couraçados com alcance superior. Mas o Golfo de Leyte não foi o único exemplo do poder devastador do Iowa. Em fevereiro de 1944, nas Ilhas Marshall, o USS Iowa recebe ordens de bombardeio costeiro contra fortalezas japonesas no atol de Kwajalein. A inteligência americana informa que essas fortificações foram projetadas por engenheiros alemães. Bunkers de concreto reforçado com aço, com 90 centímetros de espessura, construídos especificamente para resistir a bombardeios navais convencionais. Os japoneses estão confiantes. Essas posições são intransponíveis. O Iowa se posiciona a 30 quilômetros da costa, mais longe do que qualquer navio de bombardeio em operações anteriores. Os observadores japoneses nas fortificações relatam por rádio: um navio de guerra inimigo se aproxima. Distância estimada fora do alcance efetivo não representa ameaça imediata. 5 minutos depois, o primeiro projétil perfura o bunker principal do comando japonês. 90 centímetros de concreto reforçado, atravessados como se fossem papelão. O projétil perfurante de blindagem do Iowa foi concebido para penetrar a mais espessa couraça de qualquer couraçado inimigo. 450 milímetros de chapa de aço temperado ao atingir concreto, mesmo concreto reforçado.
O resultado é a aniquilação total. O projétil penetra e depois explode dentro do bunker. A onda de choque não tem para onde escapar. Ela ricocheteia nas paredes de concreto, amplificando-se, multiplicando-se. Tudo que estava dentro da fortificação foi completamente desintegrado. Por 40 minutos, o Iowa bombardeou sistematicamente cada posto avançado em Kwajalein. A resposta dos japoneses foi nula. Seus canhões costeiros tinham uma capacidade máxima de 18 quilômetros, enquanto o Iowa se mantinha a 30 quilômetros de distância. Mesmo assim, movidos pelo desespero, eles efetuaram disparos. Por questão de honra, todos os projéteis caíam no oceano, a quilômetros de distância de atingir o Iowa. Enquanto isso, cada posição fortificada, que os engenheiros levaram meses para erguer, desaparecia uma após a outra. 3 dias depois, quando os fuzileiros navais americanos desembarcaram em Quay, depararam-se com uma cena desconcertante. Não havia resistência. As praias estavam desertas. Os bunkers haviam sido destruídos. Crateras de 20 metros de diâmetro marcavam o local onde antes se situavam as principais fortificações. Um oficial dos fuzileiros relatou: "Parece que alguém já travou a batalha por nós." O sargento Hiroshi Tanaka foi capturado durante a operação de varredura em Quay. A inteligência americana o interrogou. Seu depoimento foi arquivado em relatórios que permaneceram confidenciais por 30 anos. Tanaka descreveu a experiência. "Não lutamos contra um navio, lutamos contra o trovão invisível. Nossos bunkers sumiram. Não houve aviso, nenhuma troca de tiros que pudéssemos ver. Apenas explosões vindas do céu, e onde antes havia uma posição fortificada, de repente restava apenas uma cratera, como se Deus estivesse nos apagando do mapa um por um." Perguntaram-lhe se ele considerou a rendição imediata. Tanaka balançou a cabeça em negativa. "Não podíamos nos render. Não sabíamos a quem nos render. Não conseguíamos ver o inimigo. Apenas sabíamos que estávamos morrendo." O interrogador registrou essa declaração. Ele sublinhou uma frase: "Terror psicológico mais eficaz que o dano físico." Em março de 1945, durante a Operação Tengo, o encouraçado Yamato partiu em sua missão derradeira. Seu destino era Okinawa, com a ordem de encalhar na praia e funcionar como uma bateria costeira inafundável. Era uma empreitada suicida, e todos estavam cientes disso. O Yamato possuía combustível apenas para a viagem de ida. Não havia planos de retorno. Contudo, havia outro fator importante. Os estrategistas navais japoneses sabiam da atuação do USS Iowa e de seus navios irmãos nas proximidades de Okinawa. Em anotações de planejamento encontradas no pós-guerra, havia uma observação manuscrita à margem: evitar contato com os encouraçados da classe Iowa a todo custo. Se detectado, dispersar imediatamente. O Yamato nunca chegou a Okinawa. Aeronaves americanas o afundaram no meio do caminho. Alguns historiadores afirmam que foi sorte, que os americanos desconheciam a presença do Yamato no mar. Os artilheiros do USS Iowa, por outro lado, têm uma visão diferente. Em entrevistas realizadas décadas após o conflito, diversos veteranos do Iowa expressaram a mesma opinião. O Yamato foi afundado por aviões porque seus comandantes não ousaram confrontar o Iowa diretamente. Eles sabiam qual seria o desfecho daquele embate. Haviam testemunhado o que ocorreu em Leyte, preferiam as bombas americanas, que ao menos podiam ver se aproximando. O USS Iowa serviu por 60 anos na Marinha dos Estados Unidos. Participou da Segunda Guerra Mundial, da Guerra da Coreia, da Guerra do Vietnã e da Guerra do Golfo Pérsico em 1991. 6 décadas de serviço. Jamais foi derrotado em combate. Nunca sofreu danos severos por fogo inimigo. Nunca enfrentou um adversário capaz de igualar seu alcance. Em 1990, durante manobras de treinamento no Pacífico, navios de guerra modernos tentaram simular um ataque ao Iowa. Os sistemas de defesa do Iowa
Modernizados, mas embasados na mesma tecnologia de controle de tiro dos anos 40, estabeleceram soluções de disparo contra os atacantes antes que estes entrassem no seu próprio raio de mísseis. O Iowa está aposentado atualmente, transformado em um museu flutuante em Los Angeles, Califórnia. É possível visitá-lo, caminhar por seus convéses e tocar os canhões de 16 polegadas que aterrorizaram a Marinha Imperial Japonesa. No entanto, o mais impressionante não é o tamanho dos canhões, mas a placa comemorativa na ponte. Ela lista cada ação de combate, cada batalha e, ao final, uma estatística simples. Baixas em combate naval contra embarcações inimigas, 0. O Iowa não apenas vencia batalhas, vencia-as sem sequer lutar. O temor que ele inspirava era sua arma mais potente, a zona de aniquilação de 40 quilômetros, que nenhum almirante japonês ousava transpor. Quando os inimigos fogem sem disparar, quando fortificações se rendem antes do desembarque, quando encouraçados lendários optam por missões suicidas em vez de confronto direto, é nesse momento que se compreende o verdadeiro poder daquela arma que fez recuar 38 embarcações japonesas. Se esta narração te tocou, deixe um gostei. Inscreva-se para mais relatos de guerras que redefiniram o mundo. Comente de onde você nos assiste e se conhece alguma história de guerra que devemos abordar. Estamos a caminho dos 7.000 inscritos.